tenho o costume de tomar café da manhã ou escutando a rádio francesa, como eu já falei, é uma forma que eu tenho de manter o contato com a língua, né, de não me esquecer da língua, ou escutando uma música. Hoje foi o dia que eu escutei uma música e mais cedo eu publiquei um post no Instagram com livros, com indicação de livros que não são de terror, mas que poderiam ser. E apareceu a sugestão pra mim, Crack Baby, da Mitski, pra acompanhar o post. E eu aceitei, e aí eu fiquei com vontade de escutar durante o café da manhã. E botei lá pra escutar. Depois da Crack Baby, entrou em títulos aleatórios, também da Mitski. E a que apareceu foi uma música que sempre me tocou muito, mas eu não sabia muito bem porquê, já que eu nunca tinha parado de fato pra prestar atenção na letra, que é Once More to See You, que traduzido livremente seria basicamente pra te ver mais uma vez, algo assim. E então, como eu tava num ambiente com poucos estímulos, eu estava apenas me alimentando, eu pude prestar atenção de fato na letra da música. E um pouco antes do refrão, a Mitski fala assim, de novo, traduzido livremente aqui: mas com todo mundo olhando pra gente, pra cada um dos nossos movimentos, nós realmente temos reputações a prezar. Então a gente mantém em segredo, não vamos deixar que eles tenham isso. Minha gente, eu escutei essa parte e começou, sabe aquele choro silencioso que começa a descer? Cada uma das lágrimas assim, aí começa lágrimas, chorando demais. E aí eu fiquei assim, meu Deus, por que eu tô chorando assim? E automaticamente me veio à cabeça um período que eu sofri uma grande desilusão amorosa. Coitada, gente, 13 anos, eu tinha 13 anos na época. E sofri uma grande desilusão amorosa. E aquilo, gente, já estou nos meus 20 anos. E como pode algo que aconteceu há tanto tempo atrás ainda ter uma influência tão grande nas coisas que eu sinto hoje, sabe? E aí eu fiquei pensando assim, eu sempre tive uma veia ultra romantista, aquela pessoa que sente demais. Minha questão comecei a chorar, comecei a lembrar da pequena Bárbara, e eu fiquei pensando, meu Deus, por que eu estou chorando? Sabe, coloquei meu choro em perspectiva, e aí me veio à cabeça, não estava chorando por gostar dessa pessoa ainda e continuar vivendo essa desilusão amorosa. Não estava chorando por ter fantasiado, futuros com essa pessoa, porque não fantasiei. Pelo menos não me lembro de ter fantasiado, Na época pode até ter acontecido. E vindo de mim é bem possível que tenha acontecido, mas assim, nenhuma dessas fantasias perdurou. Então eu fiquei pensando, gente, por que isso está me machucando tanto ainda? E aí eu percebi que às vezes a gente chora não porque aquela pessoa deixou de gostar da gente, nem porque, enfim, aconteceu alguma coisa que gerou luto daquela pessoa ideal, daquele relacionamento. Mas a gente sofre porque a gente percebe que aquela pessoa nunca gostou da gente, aquela pessoa nunca amou a gente. E assim, claro que o amor, ele tem várias concepções, enfim, várias diferenças aí culturais, ontológicas, de nível assim, você acha que uma coisa é amor, mas a outra pessoa já entende de outra forma. Mas enfim, eu acho que existe um limiar de base, assim, que possa ajudar a gente a compreender o que seria o amor. A Bell Hooks, em seu livro Tudo Sobre Amor, auxilia muito a gente nesse processo de compreensão, de descoberta, de interpretação do que seria o amor. E aí eu fiquei pensando, gente, esse relacionamento, ele talvez tenha doído tanto, porque eu tive que sustentar com toda aquela minha paixão que uma menina de 13 anos pode ter. Eu tive que sustentar, assim, o fato de eu estar muito apaixonada e o fato do outro não estar nem aí. Então, assim, acho que aí habitou, talvez, a fantasia. Porque na minha cabeça, aquela pessoa gostava de mim. Mas a gente tem que colocar em
perspectiva mesmo, a gente tem que refletir. Gente, o que você entende por amor? Assim, sabe? Será que uma pessoa fala pra você assim, por exemplo, nossa, você é feia, hein? Será que a gente pode acreditar que essa pessoa ama a gente? Isso é uma reflexão que gera muitos debates. Porque assim, você virar pra uma pessoa que você diz que você ama, você vai chamar ela de feia? E perceba como é cruel esse processo de chamar uma pessoa de feia, porque você não tá falando que uma característica da pessoa é feia. Então assim, não tô falando tipo assim, sei lá, você pega alguma característica da pessoa e deforma, assim, usa de adjetivos pejorativos pra falar de uma característica da pessoa. Você tá focando em alguma coisa. Mas quando você fala que uma pessoa é feia, quando você fala assim, nossa, você é feia, você tá generalizando completamente aquela pessoa, você tá reduzindo aquela pessoa a uma característica. E isso é muito cruel, porque quem recebe aquele comentário fica assim... Como assim eu sou feia? Tipo, minha boca é feia? Meus olhos são feios? Meu cabelo é feio? Meu corpo é feio? Minha personalidade é feia? A forma como eu me relaciono com você é feia? Como assim eu sou feia? E a pessoa te deixa, tipo, joga aquilo ali pra você. Você fica assim... Tá bom. E não tô falando que isso deva exercer qualquer tipo de influência sobre a forma como você se vê, não é sobre isso. Até porque a Ana Freud, ela fala naquele livro Mecanismos de Defesa, que às vezes a projeção, né, assim, então às vezes mais do que o outro fala sobre a gente, fala mais do que eles, do que sobre a gente de fato. E ela chama isso de projeção. Mas assim... Você vai ficar num relacionamento que a pessoa te bota pra baixo a nível de te chamar de feia, assim, tipo, nossa, você é feia? Será que isso pode ser entendido como amor? Mas, gente, apenas pensando pensamentos aqui. Como sempre.